boa noite para todos e todas, ou como a gente fala em inglês, good evening, que é o boa noite ao chegar. Então, meu nome é Amaury, sou professor de língua inglesa do Terezinha Paulino, do turno noturno, a EJA, e do turno vespertino também. No turno vespertino, eu sou professor dos sextos, sétimos e oitavos anos, e no noturno, dos níveis 3 e 4. Sou professor da escola Terezinha Paulino há 17 anos, certo? E tanto para nós quanto para vocês é uma novidade esse formato de aula que é o ensino remoto. Mas é um prazer recebê-los aqui, tá? Apesar de ser uma turma pequena, mas a gente entende a EJA é uma situação bem diferente do diurno, certo? Então, no diurno a gente consegue reunir até 45 alunos numa sala dessa aqui, virtual, tá? Mas a gente sabe que na EJA nem todos têm acesso a essas aulas aqui. Inclusive, às vezes eu dou aula para alunos da noite que são pais dos meus alunos da tarde. Também já peguei esse tipo de situação. Mas é um prazer novamente recebê-las aqui. E essa é a nossa primeira aula de língua inglesa, nosso primeiro encontro. Aí sejam bem-vindos desde já, certo? E eu sei que não é fácil para vocês, e também para a gente não é a situação da pandemia, porque a pandemia ainda está aí, ainda, ainda, ainda estamos enfrentando a pandemia, apesar da vacinação estar avançando no Brasil, mesmo que lentamente, mas a pandemia está aí no mundo afora, tá? Então, se você for na Europa, por exemplo, ainda tem muitas pessoas que não foram vacinadas, nem da primeira dose, inclusive, tá? Então, a bruxa está solta, né? Então, a coisa ainda está solta por aí. Então, a gente tem que tomar todas as medidas possíveis de prevenção. Inclusive, a nossa atividade de hoje vai ser em cima disso, ó, no final da aula, tá? A atividade que vocês vão fazer em forma de formulário, do Google Forms. Tá, pessoal? Bem, como eu trabalho a língua inglesa nesse estilo remoto, nessa modalidade de ensino remoto? Bem, minhas aulas, elas serão todas pelo Meet, mas também eu vou estar acompanhando o pessoal dentro do grupo da gente lá do WhatsApp, tá? Que vocês sabem qual é. Duas informações, eu não atendo ligação de alunos, tá? Eu só respondo a mensagem de WhatsApp, tá? Mensagem de texto ou mensagem de voz, certo? Então, ligação de telefone eu não atendo, certo? É uma decisão minha, pessoal, mas mensagens no WhatsApp e de tanto de voz quanto de texto eu respondo. Se eu não responder na hora, não tenha certeza que o mais breve possível eu estarei respondendo, certo? Aquele espaço do grupo da gente WhatsApp para tirar dúvidas, tá? E também para colocar links das atividades, sugestões de vídeos, tá? Slides, enfim, tudo que eu for trabalhar aqui nesse ambiente aqui também vai estar sendo disponibilizado lá para os alunos no grupo do WhatsApp, certo? Eu uso algumas ferramentazinhas digitais para minhas aulas. Uma delas, como vocês já sabem, é essa daqui. Outra que eu uso também é o meu canal no YouTube. Lá, como eu já disse, é onde eu vou postar as minhas aulas gravadas para que todos possam ter acesso a elas. Eu também criei um site durante a pandemia, um sitezinho, onde eu posto lá todas as atividades e as datas dessas atividades, qual é a semana que corresponde cada atividade, e lá também eu coloco um link, uma seção de sugestões. Sugestões que são vídeos ou aplicativos que você pode baixar gratuitamente no seu celular para estudar inglês, tá? De forma gratuita, certo? Inclusive, eu vou apresentar ele aqui para vocês, mas eu não vou ainda colocar o endereço dele lá no grupo, porque eu estou reformulando o site, já que as atividades que estão lá são as atividades que eu trabalhei com o pessoal referente ao ano de 2020, tá? A gente sabe que 2020 ele terminou agora, né? Há um mês atrás, mais ou menos. Né? Então, a gente trabalhou nesse esquema remoto, já vem trabalhando já faz um tempo, né? E eu estou só reajustando o site, mas eu vou mostrar ele aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha nele. Então, sempre que algum aluno que tiver atrasado de atividades, que sempre acontecem, né?
professor, eu não tenho nenhuma atividade sua, o senhor já passou umas 5 atividades, tem como mandar tudo no privado? Então, inclusive, a minha a criação do site foi nesse objetivo, para eu não enlouquecer, primeiramente, para não ficar o tempo todo mandando para o aluno o link da atividade 1, atividade 2, atividade 3, porque às vezes o aluno não tinha atividade 2, mas tinha atividade 5. Aí, às vezes, um aluno que não tinha atividade 3, mas tinha atividade 4, entenderam? Então, eu resolvi criar o site e aí está tudo lá. Inclusive, eu vou botar também um tutorialzinho, um videozinho ensinando como acessar as atividades lá do site para poder responder, como clicar lá e responder. Então, tem um tutorialzinho que eu tenho também para ensinar isso para todo mundo, que o objetivo é ser o mais claro possível, o mais sucinto possível. A gente tem que fazer, tem que ser, a gente está passando por 2 situações aqui na pandemia, né? Tendo que fazer aula no ambiente remoto e tendo que ensinar e aprender também a como mexer nesses dispositivos aqui. Né? Muitos professores não sabiam mexer em nada e tiveram que aprender na marra. Então, foi muito difícil. Para alguns professores foi mais fácil, para outros foi bem mais difícil. Então, foi um processo bem complicadinho no início. Mas a gente vai se adaptando. E os alunos também passaram por isso, né? Então, não são só vocês que têm dificuldade em usar as tecnologias para o ensino remoto. Muitos professores também sofrem com isso porque não tiveram formação para isso. Não teve um curso para a gente voltado especificamente para, vamos ensinar a trabalhar com o Google Meet, vamos ensinar a trabalhar com o WhatsApp no ambiente remoto. Não, a gente aprendeu na marra. A prefeitura não deu curso para ninguém. A gente teve que ir atrás. A maioria de nós teve que correr atrás para fazer. E como vocês sabem, no início dessa situação, cada escola fez o seu modo, fez da forma que foi mais que teve mais receptividade da comunidade escolar. Teve escola que preferiu usar só o WhatsApp, teve escola que usou os dois, o WhatsApp, o Google Meet, enfim. Eu uso eles e também uso o meu site. Então, o site vai ser justamente uma forma, vai ser para aqueles alunos que tiverem perdidos. Estou perdido. Tá aqui, ó, eu dou o link para você, entra lá no site que você vai ter acesso às atividades. Então, alguma pergunta por enquanto? Sim, tem a opçãozinha aqui de levantar a mão, ó. Vocês já devem ter visto aí, né? Que quem quiser perguntar alguma coisa, clica lá no levantar a mão e aí eu dou a vez para você falar. À tarde tem aluno que fica bem ansioso, tem muito aluno que levanta a mão, vários alunos com a mão levantada ao mesmo tempo, mas é legal. Sinal de que o pessoal está querendo perguntar alguma coisa. Porque dar aula para aluno desinteressado é muito chato, né? Então é bom assim mesmo. Então, ninguém ainda? Então, eu vou apresentar então para vocês o site, tá? Eu falei sobre ele e vou apresentar para vocês. Como eu disse, eu não vou colocar o link dele ainda lá no grupo, por eu estar mexendo nele, tá reestruturando o site, tá? Até porque as datas lá, quando vocês verem agora, vocês vão ver, mas essa data já passou, justamente, porque no primeiro momento foi usado com o pessoal do período anterior, que corresponderia a 2020, né? Mas vamos lá, eu vou aqui apresentar para vocês. Só um minutinho. E aí eu vou perguntar se vocês estão vendo, tá ok? O site. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Estão vendo aí o site, meninas? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui na primeira página dele. Bem, então, para vocês aí, está o meu maravilhoso site, que eu também aprendi a fazer durante a pandemia. Eu não sabia fazer. A gente estava nas formações de língua inglesa que a gente faz, né? Uma professora ensinou a gente a fazer. Na verdade, eu tinha criado esse site ano passado, no início da pandemia, no início de 2020, de março para abril de 2020, só que eu parei com ele, eu não mexi mais nele, porque eu tive dificuldade em mexer no site. Só que na formação que tivemos esse ano, eu retomei, criei coragem, graças à professora formadora, tá? Professora Beatriz, Bia, né? E aí eu resolvi botar o negócio para frente. E aí, finalmente, ele saiu. Então, o título do meu site é English is Fun, ou seja, inglês é divertido. Então, tá aqui o logo da escola,
o nome da escola, Escola Terezinha Paulino, né? E tá aqui a apresentaçãozinha dele básica. Welcome to my website, dear students. Ou seja, bem-vindos ao meu site, queridos estudantes, ou caros estudantes. Aqui é o Teacher Amaury falando, galera. Sou professor de língua inglesa da Escola Municipal Terezinha Paulino e este website foi criado por mim com o objetivo de compartilhar links das atividades trabalhadas em minhas aulas via Google Meet, vídeos do YouTube e do meu canal nessa plataforma, além de sugestões de jogos e aplicativos para aprender inglês de forma divertida e totalmente free, ou seja, totalmente grátis. Espero que todos curtam, enjoy it, aproveitem. Como vocês devem estar vendo aqui, ele tem os botõezinhos de sextos anos, sétimos anos, oitavos anos, nível 3 e nível 4. E aqui na lateral também, tá? Então, eu vou clicar aqui no nível 3, que é o que nos interessa nesse momento, tá? Então, eu vou dar um duplo clique nele. O layout no celular também é um pouquinho diferente, porque é menor, né? Mas vocês vão ver tudo isso no celular de vocês. Então, vamos lá. Esse espaço será utilizado para postar links de atividades e sugestões para os estudantes do nível 3 da EJA. Então, sempre vai ter duas sessões. Sessão atividades e sessão sugestões. Vamos primeiro em sugestões, só para vocês darem uma olhada. Como o nome diz, são atividades extras, links de vídeos e outros recursos para estudar inglês. Então, por exemplo, aqui tem um videozinho, que é do YouTube, né, que eu coloquei o link aqui. Na hora que você clica nele aqui, ele já leva diretamente lá para o vídeo no YouTube. Então, esse vídeo aqui é sobre informações pessoais na hora de preencher um formulário para entrevista de emprego. Então, informações em inglês, tá? Esse outro vídeo aqui, como perguntar e dar informações pessoais em inglês. Aqui nós temos o inglês básico, tá? Que é desse professor aqui, tá? Eu esqueci agora o nome dele, mas enfim, tem a aula 1 e a aula 2. São informações básicas, como falar o básico em inglês, como se apresentar, né? Como perguntar como é que a pessoa está. Aqui tem um videozinho que corresponde ao capítulo 6 do canal Sebrae, que faz parte como é que eu vou dizer, meu Deus? De uma série de vídeos um documentário em forma de vídeo chamado Homem Deste de Guerra, que fala sobre a influência norte-americana na nossa cidade de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Natal ela teve uma presença muito forte dos soldados americanos aqui, justamente pela localização geográfica, né? Ela era mais fácil de se chegar ao continente africano daqui da cidade de Natal. Inclusive, foram os americanos que construíram esse aeroporto aqui de Parnamirim, hoje o aeroporto de Parnamirim, né? Ficou sendo a base deles em Parnamirim. Temos aqui uma sugestão de aplicativo para estudar, né, inglês, que é o Google Tradutor. Tem um aplicativozinho que você baixa lá no Play Store, tá? Aqui tem um videozinho da professora Karina, que tem um canal muito massa na internet. 3 aplicativos e sites para estudar inglês de graça. O meu tutorial, o famoso tutorial, um dos tutoriais que vocês vão ter acesso, que ensina a abrir links das atividades do site Live Worksheet. Esse site a gente vai usar bastante, que é um sitezinho onde você acessa diretamente a atividade dele, você responde a atividade lá, no seu celular ou no computador, e ele já lhe dá a nota na mesma hora, tá? A gente vai usar esse site também. Tem um videozinho aqui, descomplicando de vez o verbo to be, tá? Que é uma introdução ao verbo to be, certo? Na verdade, a continuação. Temos aqui um slidezinho sobre o verbo to be. Aqui tem uma das aulas gravadas para minhas turmas, que foi no dia 10 de maio, tá? Que obviamente, talvez eu até deixe ela aqui, se for o caso. Então, essa é a parte de sugestões. E eu estou sempre modificando, acrescentando alguma coisa a mais. Então, isso aqui não está acabado, não está finalizado. Sempre eu vou estar colocando alguma coisa a mais. Essa é a função do site, tá? E agora vamos à seção atividades. Vou clicar aqui para mostrar para vocês bem rapidão. Bem, como vocês estão vendo aqui, as atividades são numeradas, tá? E vocês podem perceber que elas têm as datas, tá? Obviamente, essas datas já passaram, né? Mas, professor, mas essas atividades o senhor não vai passar elas para a gente, não? Sim, a maioria eu vou continuar usando, sim. Algumas eu vou tirar aqui do site, como, por exemplo, a atividade 1. A atividade 1 de vocês não será mais essa, será que eu vou colocar o link hoje. Mas, posteriormente, eu vou colocar ela aqui dentro do meu site. Então,
eu vou mostrar para vocês como é que funciona a coisa. Então, ele está aqui, diz o número da atividade, a data que compreenda, a semana que compreende a atividade, e ele explica o que é a atividade. Faz uma explicaçãozinha rápida. Traduz as palavras relacionadas ao tema Covid-19 para o português e faça um breve relato sobre suas expectativas para 2021. Então, ó, vocês estão vendo aqui essa setinha? Essa setinha, se você olhar aqui, está escrito outra janela. Então, na hora que você clica nela, aqui você clica nela, o que é que acontece? Ela já lhe direciona para a atividade no tamanho grandão, tá? Então, ó, ela já abriu a atividade numa outra janela, porque fica até melhor para vocês poderem visualizar. Vocês percebam aí como é. Então, tá aí a atividade, tá? No tamanho real dela. É uma atividade no formato Word, certo? Essa atividade, o aluno ele pode pegar, pode salvar e também pode depois responder dentro dela ou no caderno, mas com o formulário eu acho mais prático, porque vocês já enviam diretamente e aí a gente já tem acesso à sua resposta de quem respondeu o formulário, tá? Então, essa é uma atividade, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar. Só um minutinho. Vou pegar outra aqui, desse site Level Sheet. Enfim, ó, todas elas têm a explicação do que é para fazer na atividade e tem o link, tem o cliquezinho aqui para você apertar e ir direto na atividade. Por exemplo, essa daqui é um formulário. Tá lá o formulário que eu coloquei no site, no meu site. Então, se eu clico aqui nele, ó, respondo um formulário sobre cumprimentos, despedidas e depois envie. Então, você dá um cliquezinho aqui, ó, e aí ele vai lhe direcionar diretamente para o formulário. Essa atividade a gente vai fazer depois, tá? É uma das atividades que a gente vai fazer depois. Então, aqui, ó, quando eu estava dando aula para as 4 turmas do nível 3, né? Então, você marcava aqui a opção da turma que é a sua turma. Seu celular, filho. Aí aqui tem um videozinho, né? Geralmente, alguns formulários eu coloco um videozinho anexado para ajudar no formulário. E aqui as perguntas que você vai respondendo. Esse asteriscozinho aqui é porque é obrigatório. Você não consegue passar para a próxima se você não responder a anterior. Então tem que responder A, B, C, D, seguindo toda a sequência, entenderam? E aqui clica em enviar. Sempre que vocês clicarem em enviar, vai dar uma mensagenzinha lá. No meu caso, a mensagem é thank you, obrigado. E aí a mensagem, o texto, a atividade foi enviada, o formulário foi enviado. Beleza? Então aqui, basicamente, ó, as outras atividades aqui, explica a data que correspondia, ó, foi de março, aqui, por exemplo. E aí, explicando como se faz a atividade, tá? Professor, deixa eu explicar uma coisa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz até a atividade 11 aqui. Então, por exemplo, essa atividade aqui, atividade 9. Como é que eu vou acessar essa atividade, professor? Porque eu baixo aqui o link e aí ela está aqui. Eu posso fazer ela aqui? Até pode, só que fica muito pequenininho. Aí o que é que você vai fazer? Você vai descer essa barrinha aqui até o final. Vocês estão vendo isso aqui? É aquela mesma setinha que tinha lá em cima nas outras. Full screen significa tela cheia. Então, na hora que eu clico aqui, não, é melhor até deixar ele quieto. Deixa eu mostrar aqui outra coisa. É melhor aqui, pronto. Ó, se clicar aqui, fica a tela cheia, mas ela não vai abrir a atividade em outro link para vocês. Aonde que vai abrir, professor? Na hora que você clicar aqui, ó, tá vendo o íconezinho azul, vocês estão vendo? Esse nomezinho aqui em azul, Personal Information, que é o nome dessa atividade, informações pessoais, você clica nele, ó, aí ele vai lhe redirecionar para o site de onde eu tirei a atividade, tá? E é uma atividade que você responde nela mesma aqui, online, ó. Na hora que você aparece aqui, ó, o mouse vira uma canetinha. E no caso do seu celular também vai ser assim. E aí você vai marcando o que você acha que é certo, tá? Vai marcando, e lá no final, aqui também é de responder, você vai clicar na opção Finish. Na hora que você clicar em Finish, que é finalizar, ele vai perguntar, o que você quer fazer? What do you want to do? Check my answers, quer checar minhas respostas? Ou email my answers to my teacher? Enviar um e-mail das respostas para o meu professor. Aí você clica em Check my answers, checar minhas respostas, tá? Porque aí, na hora que você clica aqui, ó, ele lhe dá a nota 0 de 10, entendeu?
Ele já dá nota automaticamente. E aí vocês vão printar essa telinha e mandar para mim no privado com o nome e turma, mas só quando for esse tipo de atividade. Eu fui claro até agora? Podem falar, viu? Podem ligar o microfone aí. Fui claro até agora? Sim. O site, ele é fácil de se ele é fácil de mexer nele, tá? Então tá aqui, ó. A seção de atividades, certo? Então eu vou dar uma atualizada nela para poder postar o link depois no grupo, certo? Então esse site vai ser muito útil para aqueles alunos que não estão com atividades atrasadas. Então ele vai lá, clica no endereço que eu vou disponibilizar lá no grupo, certo? E aí ele vai na atividade que está faltando ele responder e ele faz e resolve a vida dele e me manda no privado. Professor, mas e os formulários? Tem que mandar para o senhor o link no privado, uma foto? Não, não precisa. No caso do formulário, não precisa. Vou mostrar agora para vocês com a primeira atividade que a gente vai ter para hoje. Não precisa fazer isso com os formulários, porque na hora que vocês enviam o formulário, cliquem em enviar, a gente já recebe na mesma hora, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar o formulário para vocês aqui, tá? O formulário de hoje, a primeira atividade, e você está lá o nome da escola, nome da atividade, número da atividade, a turma, e qual o estilo da atividade. É um text comprehension, compreensão textual. Ele está aqui para vocês colocarem o nome completo, marcar aqui qual é a sua turma. Ah, é porque esse meu aqui, essa é a minha versão aqui, que eu posso editar, então vou nem mexer ele aqui ainda. Sim, tem alguém querendo entrar. Deixa eu facilitar aqui. Boa noite. Welcome to class. Seja bem-vindo à sala. Então, ó, você vai clicar aqui com o botãozinho na turma, certo? Se é 3A ou 3B, tá? Aí a nossa atividade é essa daqui de hoje para casa. Veja o panfleto abaixo e responda ao que se pede sobre ele em português. Então é um panfletozinho que é uma imagem só. Então ele está falando aqui sobre coronavírus, ou em inglês, coronavirus. Então nós temos algumas seções aqui: transmission, symptom, prevention, treatment. Nessa época aqui que esse panfleto foi criado, não tinha ainda vacina. Tá vendo a setinha? No vaccine, sem vacina. Ah, professor, mas eu nunca vi inglês na minha vida. Eu sei que vai acontecer casos de alunos que nunca viram inglês na sua vida, mas eu acredito que quando vocês forem responder essa atividade, ela não vai ser tão complicada, porque eu tenho uma coisa que tá bem a olhos vistos. O que é que está chamando a atenção de vocês aqui? O que é que pode facilitar? Pronto, eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha em 2 minutinhos nesse panfletozinho aí, e aí eu vou perguntar se vocês conseguirem entender alguma coisa dele, ok? Então, deixa eu só fechar aqui minha janela aqui. Vou tomar um carocinho. Então. Aí, olhem lá, e aí eu vou perguntar se vocês conseguirem entender alguma coisa daquele panfleto, tá? Mesmo sendo todo em inglês. Professor? Professor?
Pronto? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender alguma coisa nesse panfletozinho aí? Eu ia perguntar se poderia aumentar um pouco a tela. Ô, Pode professor, boa aumentar um noite. Boa noite. Boa noite a todos. A tela. Bem, Sim. aqui, ela já está aumentada aqui, tá? Já está no limite, né? É, porque eu abri diretamente do site, sabe? A página. Uhum. Mas está pequeno para vocês aí? Para mim tá, porque eu uso óculos aí, fica um pouco. Entendeu? Não fica tão visível assim. Alguém mais aí está conseguindo enxergar, né, o panfleto? Eu estou conseguindo enxergar direitinho. Tá dando delay agora. É uma beleza. Vamos lá, então. Para quem está conseguindo Só enxergar. tá baixo o volume, professor. O volume está baixo? Não sei se é no meu celular ou se é aí. Com certeza é aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, por exemplo, vocês conseguem entender o que é isso aqui? Eu consegui ver um menino com a máscara, o outro espirrando. É isso? Professor, essa de cima, onde o senhor está com a setinha, é transmissor? Transmissão, né? Isso Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo corrigir esse eco. Vai ser difícil tirar o eco. Bem, pessoal, por que essa palavra aqui... Vamos fazer assim, desliga o microfone aí para ver se o eco diminui aqui. Oi. Porque quando tem muita gente ao mesmo tempo, vamos fazer assim. Vocês desligam o microfone e quando quiserem falar, vocês ligam o microfone, tá? Porque quando todo mundo está com o microfone ligado, aí ecoa tudo, entenderam? Beleza? Aí um de cada vez vai ligando o microfone e vai falando, tá? Essa palavra aqui, transmission, apesar de ser uma palavra em inglês, ela tem uma coisa em comum, ela é meio parecida com o nosso português, não é isso? Ela lembra, sim, a palavra transmissão, ou transmissor, no caso aí que você falou, tá? Porque ela é o que a gente chama de palavra cognata. O que são palavras cognatas? Palavras cognatas são palavras que parecem com português, tanto na escrita, quanto na pronúncia, e também, muitas vezes, também no significado, tá? Ela parece... e ela é. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui está escrito transmissão mesmo, transmission. E aqui tem as formas de transmissão, né? Por exemplo, air, contaminated objects, animal contact, human contact. Por exemplo, o que é que seria air? Pelo desenho e pelo nome da palavra. Alguém pode me dizer aí? Pode ligar o microfone. Quem for responder. Não dá para entender, não, professor. Parece O que não dá? Sim, e a palavra aqui, ó, air, A-I-R. O que é que seria isso aqui? Tá falando aqui em transmissão, então alguns tipos de transmissão. Qual seria essa daqui? Isso, ar, exatamente, ar. E aqui é uma nuvem porque é o ar mesmo. Outra palavra aqui, ó, e o desenho, contaminated objects. O que seria isso aqui? Objetos contaminados? Excelente, isso mesmo, objetos contaminados. Então, tanto a palavra air quanto a palavra contaminated objects são cognatas, ou seja, são palavras... Exato, são palavras parecidas com o português, tanto na escrita, que é muito parecido, quanto na pronúncia e também no significado. Animal contact. O que seria um animal contact? E aí? Eu acho que é animal contaminado, não sei. Não, contaminado não. Contaminado é essa daqui, que a gente acabou de falar. Contaminated. Essa aqui é contact.
animal contact. O que é que seria essa palavra, essas duas palavras aqui juntas, que elas formam uma só? O que seria animal contact? Alguém? Vocês estão vendo o desenho, gente. Pode Olha ser. o desenho. É porque no meu caso fica assim, não estou enxergando direito, mas eu vou chutar, né? Se é para aprender mesmo, né? É tipo animal. Eu sei que é animal, né? A primeira palavra? Sim. É E essa animal. daqui, contact. Com... Que aparece inclusive aqui, ó. A mesma palavra aparece aqui, ó. Aqui é animal contact, aqui é human contact. Doente? Você tem um animal aqui. Não. É uma palavra parecida com português, senhor. Captei, É uma palavra parecida com português, ó. Animal com febre. Não, gente. Olha lá, contact. O que é que seria contact? Contente? Não, gente. Lembra, né? Não lembra. Contato animal. Oi? Como? Alguém falou aí, porque atravessou aqui o som, como? Contato animal. Exato, contato com animal. Eu nem sei hoje se ainda procede isso, né? Se o contato com animal também transmite. Na verdade, transmite, porque teria vindo do morcego, né? E também human contact, que seria o contato com humanos. Outra palavrinha aqui, bem forte, symptom. O que seria o symptom? Sintomas. Isso, sintomas. Aí temos high fever, cough, diarrhea, no caso, vomiting. Então, são sintomas que alguns de vocês conhecem já. Por exemplo, isso aqui seria o quê? Vomiting. Vômito. E aqui, diarrhea, que é parecido com português, inclusive. Diarreia. Cough. Tosse. E high fever. O que seria o high fever? Olha esse desenho. Isso aqui parece o quê? Febre. Mas qual tipo de febre? Febre coronavírus. Não, sim, é. Mas é uma febre baixa? Que tipo? Como é que é a febre? Alta. Febre alta, exato. Height é alto. Ou alta. Height fever, febre alta. Tá? E aqui nós temos aqui prevention. O que seria prevention? Deixa eu abrir aqui. Chegou mais alguém? Boa noite. O que seria prevention? Aqui, gente, prevention. Prevenção. E aí tem a forma de prevenção. Wear a face mask. Cover mouth and nose when coughing. Wash your hands frequently. Seek medical care if symptoms appear. Avoid contact with animals. Aí tá aqui o morcego, né? Avoid markets and crowded places. Bem, o desenho vai dar a pista de vocês para vocês entenderem o que é a frase, tá? O objetivo aqui é que você entenda a frase ou a palavra com auxílio da imagem. Então, para cada desenho desse, você vai entender o que ele está falando, quais são as formas de prevenção, porque esse é o objetivo do desenho, tá? Então, professor, então quer dizer que isso aqui, agora eu entendi o que é isso em inglês, porque você vai associar, o objetivo é você associar a imagem à frase, à palavra, entendeu? O desenho à palavra, tá? Então, isso é um objetivo da gente aqui, certo? Então, eu vou dar aqui uma pincelada rápida no formulário. Então, de acordo com o texto, quais é a forma de transmissão do coronavírus? Então, de acordo com o texto. Então, você vai aqui e você vai lá responder, vai escrever de acordo com o texto. Então, você vai aqui na parte de transmissão e vai colocar exatamente as coisas que tem aqui, de acordo com o texto. Quais as formas... meu Deus, agora eu vi a besteira que eu fiz aqui. É porque eu repeti a pergunta.
tá? Eu vou ajeitar esse formulário aqui, que ele ficou meio bizonho, tá? Porque repetiu a pergunta aqui, por isso que eu vou já ajeitar ele ali para poder enviar para vocês de uma forma mais direta, porque aqui já está respondendo aqui. A letra A e a letra B estão iguais. Na verdade, foram 3 que ele acabou repetindo aqui, tá? Qual é a forma mais rápida de transmissão? Qual é a forma de transmissão? Eu vou botar as perguntas, eu vou repassar para vocês lá no grupo depois, mas eu vou colocar lá quais as formas de transmissão do coronavírus, quais os sintomas, as melhores soluções para evitar a transmissão, aí vai entrar a parte de prevenção, tá? E aí eu vou perguntar se existe medicamento para o tratamento da doença. Aqui ele fala aqui, né? Se tem ou se não tem. Pelo amor de Deus, viu? Porque não tem, a ciência já derrubou essa teoria de tratamento precoce. Tá? Tratamento precoce é vacina, máscara, álcool gel, distanciamento social, é isso que previne. Tá? E aí vai ter aqui citar 2 vantagens e desvantagens do ensino remoto, que é uma pergunta que não tem nada a ver com o formulário, tá? Com o panfleto, na verdade, mas que eu queria que vocês dessem as suas opiniões sobre 2 vantagens e 2 desvantagens do ensino nessa modalidade que a gente está fazendo aqui, tá? Mas eu vou ajeitar aqui o formulário, agora que eu vi que teve algumas perguntas que eram repetidas nele, tá? Mas eu vou ajeitar e vou enviar o link do grupo de vocês, do Zap, certo? Mas este é o formulário que vocês vão preencher de acordo com a imagem do panfleto e vão me enviar durante essa semana até a próxima segunda-feira, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse momento? Deixa eu fechar aqui a apresentação. Não, só que a gente vai responder em português, né? Sim. Exatamente, vai ser em português. Inclusive está lá dizendo... Minutinho, gente. Inclusive está lá dizendo... Veja o panfleto abaixo e responda o que se pede sobre ele em português. Desliguem aí o microfone, tá? Senão para poder não ecoar o som. Obrigado. Então, lá está dizendo que é em português, sim, tá? Mas eu vou, como eu disse agora, eu vou ajeitar ele ali, vou dar uma garibadazinha ali, porque tem perguntas que saíram repetidas ali, para enviar. Porque eu fiz isso à noite, no domingo à noite, o cara cansado, é pesado, né? Foi ontem, na verdade, que eu fiz esse formulário. Então, acabei passando despercebido ali os meus erros. Mas, as próximas, tudo que eu for compartilhar com vocês vai ser pelo grupo de Zap, tá? Então, por exemplo, segunda-feira, antes de chegar segunda-feira, eu vou estar sempre disponibilizando dentro do grupo, antes da segunda-feira, alguma coisa que eu achar que é interessante para vocês darem uma olhada, um vídeo, ou um slide, ou um textozinho, tá? Então, eu vou estar sempre colocando lá, para que vocês possam ter acesso antes da nossa aula de segunda-feira, no caso da próxima segunda, entenderam? Mas, por hoje, a atividade que vocês vão fazer para casa vai ser esse formulário, que já eu vou colocar o link lá no grupo. E a aula gravada, eu vou disponibilizar assim que eu editar isso aqui, porque eu também vou dar aula na sequência para o nível 4A, as turmas 4A e 4B. Mas vai ser dessa forma aqui, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Um de cada vez, tá? Para não ecoar aqui o professor, a gente... Levantem a mão, tá? Sempre levantem a mão, tá? Mas oi. Professor, a gente tem... Sim. Diga. Lá, professor, a gente pode botar o nome da gente todo, vai ter... Sim, é o nome completo. Tá. Deixa eu até olhar aqui se eu botei a opção nome completo. Nome completo, exato. Por exemplo, à tarde, hoje eu fui ver um formulário de um aluno de uma turma lá, ele tinha botado só o primeiro nome. Eu disse, não. Aí tá de onda, né? No primeiro nome completo, certo? E aí a bolinha lá, você vai marcar a bolinha da sua turma, se é 3A ou 3B, do jeito que eu mostrei lá. Eu vou até abrir aqui de novo, tá? Só para não ficar dúvida com relação a isso. Certo? Porque esse daí é o meu que eu formatei. Eu ainda estou para formatar. Aqui. Oh, meu Deus, o site não. Pronto. Então, ó, você vai colocar lá o nome completo, você vai botar seu nome completo, e aqui você vai marcar uma bolinha só, ou é 3A ou 3B, não tem opção, não tem outra opção, tá?
E as respostas você vai fazer, né, em português, como está dizendo aqui, ó. Veja o panfleto abaixo e responda o que se pede sobre ele em português. Então, vocês vão responder as perguntas em português. E aí, depois, vão clicar na opção de enviar. Professor, mas aqui não está a opção de enviar. Aqui não está, porque aqui eu abri diretamente do meu, que eu posso formatar ele, né? Que eu posso editar. Está na minha opção de editar, certo? Então, por isso que ele não está aqui com a opção de enviar, tá? Mas no meu, quando vocês receberem de vocês, vai estar lá embaixo em enviar. Você vai clicar em enviar e vai aparecer a mensagem automática. Thank you. Obrigado, né? Em português, em inglês para vocês, certo? Então, essa vai ser a tarefa para vocês entregarem até a próxima segunda-feira. Mas antes de segunda-feira, eu vou estar postando algumas coisinhas a mais lá dentro do grupo do WhatsApp e, inclusive, o link dessa aula gravada. Belezinha? Quem chegou depois, se puder ver a aula gravada depois, se tiver condições, eu também apresentei o meu site, meu website, onde eu posto todas as atividades para todo mundo ter lá tudo organizadinho e bonitinho, tá? Para não ter perigo de se perder no meio do caminho, certo? E aí eu vou botar essa semana o link do meu site no grupo nos grupos do nível 3 e nível 4, certo? Depois que eu ajeitar ali as coisas que eu tenho que corrigir, inclusive tirar as datas antigas, tá? Mas alguma pergunta sobre o site, ou sobre o formulário, ou sobre a disciplina? Eu entendi. Tá. Ó, Professor, Oi. Lúcia, Oi. o senhor está dando começo da aula hoje ou a semana passada? Da semana passada? Não, semana passada não. Semana passada foi o dia que foi a apresentação das turmas, foi segunda-feira. Que Edna organizou primeiro com o nível 3, se não me engano, e depois foi o nível 4. Segunda-feira não teve por isso. Hoje, entrei atrasada hoje. Cheguei Tudo bem. no engarrafamento, aí Acontece. Aí meu nome é Lúcia Ferreira, Maria Lúcia Ferreira, da Silva Santos. Prazer. E eu sou a Maurício. Nível 3A. Prazer. Gente, eu ia esquecendo. A gente vai aprender essas coisinhas básicas. A gente vai aprender a se apresentar em inglês, a perguntar o nome, a dizer o endereço, a falar de onde você nasceu, a dizer a sua profissão, qual a sua ocupação, o que é que você faz, tá? Informações pessoais básicas, vai aprender a preencher um formuláriozinho em inglês, tá? Então, a gente vai ter atividades com isso, vai ter videozinhos com isso, tá? Para quem tiver interesse, tá? E outras coisinhas mais ao longo do processo. Professor, e vai voltar presencial? Bem, eu não sei, a promessa é de se voltar sim, e se voltar vai ser nesse formato que a gente chama de híbrido, ou seja, uma parte da turma vai assistir aula numa semana presencial, na semana seguinte a outra parte que não assistiu presencial e assim por diante, né? Como vocês já devem ter, Edna já deve ter falado para vocês, Lopes também já falou, já comunicou isso, inclusive para os alunos do matutino e vespertino. Então, a ideia é essa. Se vai acontecer agora, a gente não sabe ainda, mas se voltar vai ser nesse formato aqui. Quer dizer, vai ser no formato híbrido. Presencial, uma parte presencial, uma parte online, por exemplo, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou estar apresentando, nas próximas aulas eu vou estar apresentando mais coisas sobre os nossos conteúdos que a gente vai estar trabalhando durante esse período aí, que corresponde a 2021. Beleza? Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos 9 pessoas agora. Quem quiser se apresentar, se alguém mais quiser se apresentar, dizer qual é a turma, aproveite, fica à vontade aí para dizer agora. Eu estou vendo aqui o nome de vocês, porque aparece aqui, né, já que vocês estão lá, geralmente o pessoal tem uma conta, né, no Gmail, ou coisa do tipo, ou bota o nome lá, então a gente já vê o nome de todo mundo aqui. Ivone Silva, Maria Lourdes, Maria Leire, Júlia Henrique, Jeane, Ismael, Adri, Mandu, Maria da Conceição e Lúcia Ferreira. Professor, no caso, Júlia Henrique dos Santos, no caso é João Batista dos Santos, que está no nome do meu filho. Pronto. Ele também faz aula remota, né? 3A.
É porque tá dando delay, porque tá todo mundo, tem mais de um microfone ligado aí, chega atrasado. Desliguem o microfone, só dele. É, só o dele aí, tá? Só o Júlio com ele ligado. Ixi, então, deixa eu No fechar caso, aqui. professor, é o pai de Júlio Henrique. É João Batista dos Santos, nível Sim, 3 eu sei, mas ele é aluno do Vespertino também, ou é de outra escola? Não, é aluno aí pela manhã. Pronto, então ele também está fazendo aula online. Então é aquela coisa que eu disse para vocês. Eu tenho alunos que são alunos meus num turno e o pai é no outro. Pois é. Ele estuda pela manhã. Tá fazendo o 7º ano. E está nessa mesma modalidade aqui, né? Nessa loucura aqui, o ensino à distância, remoto. Na distância não, remoto. Isso. Mas é bom, porque os filhos de vocês, eles são mais desenrolados com isso aqui e eles ensinam vocês. É isso aí, é verdade. Eles ensinam, o bom é isso. Porque ninguém estava preparado, pessoal. Deixa eu só desativar seu microfone para ter o meu eco. Ninguém estava preparado para essa situação, como eu falei no início da nossa aula. Então, todo mundo teve que se virar. Os adolescentes e as crianças têm mais facilidade com as tecnologias porque isso faz parte da vida deles. Eles já cresceram nesse ambiente. Eles são o que a gente chama de nativos digitais. Então, eles nasceram nesse formato, nesse ambiente digital. Eles sabem mexer em muita coisa. Que os adultos e os idosos têm dificuldade porque não cresceram nesse ambiente. Então, tendo que se adaptar. É igual a você reaprender a andar de bicicleta, por exemplo. Tem gente que passa anos sem andar de bicicleta e aí tem que reaprender a andar de bicicleta. É mais ou menos essa analogia que eu estou fazendo. Só que, às vezes, é mais difícil. No caso de tecnologia, é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. E vocês estão aprendendo aí. Nazareno ensinou muito bem o pessoal a preencher o formulário. Então, se você consegue já enviar um Google Forms, já é muita coisa. E vocês vão descobrir que é muito prático. Na hora que você aprender a enviar o formulário, facilita demais a sua vida. E aí o papel fica um negócio assim, é legal o papel e tal, mas isso aqui é mais legal ainda, porque eu envio na mesma hora e o professor já recebe na hora. Então, gente, a gente se vê segunda-feira, tá? E aí eu vou mandando alguns recadinhos lá no grupo e logo mais eu boto o link do formulário corrigido para vocês e o link da aula gravada, beleza? Beleza. Bye, bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, amigas. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite.